Essa palavra de hoje, eu creio que é um consolo de Deus para o coração de muita gente. Esses têm sido tempos difíceis. Tempos difíceis. Por todas as circunstâncias, né? Pandemia, e não apenas as mortes, mas tudo o que ela tem causado. E eu estava pedindo a Deus uma palavra para trazer hoje, e Deus colocou no meu coração que para a gente enfrentar tempos assim, algumas coisas precisam mudar. Se elas não mudam à nossa volta, elas precisam mudar dentro de nós. Nós precisamos mudar. Quando as circunstâncias não são mudadas, nós precisamos mudar. Porque uma coisa que Deus colocou em nós, é a capacidade de adaptação. E nós temos a capacidade de nos adaptar. E esses são tempos em que a gente precisa aprender a se adaptar. E o Espírito de Deus nos ajuda nisso. Então, o tema da nossa mensagem hoje é mudando suas memórias. Mudando suas memórias. Por que eu preciso mudar as minhas memórias? Nós vamos ver hoje. Por que nós precisamos mudar as nossas memórias? As nossas memórias são parte de nós, sim. Mas existem muitas coisas que são parte de nós. Mas existem memórias preferenciais, aquelas que nós recordamos mais e aquelas que nós não recordamos. Mas hoje nós vamos ver por que e por quais memórias nós precisamos mudar as nossas memórias. Viver do passado, alguns chamam isso de nostalgia. O passado pode ser um aliado, o passado pode ser um inimigo. Se nós estamos presos ao passado, isso pode se tornar para nós uma armadilha. Mas nós podemos usar o nosso passado como aliado nosso. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina isso, como usar o nosso passado como nosso aliado e não como nosso inimigo. Mas antes de falar do passado, eu quero falar sobre a mensagem de hoje, é sobre o profeta Jeremias. Amém? O profeta Jeremias, para aqueles que não conhecem, é chamado na Bíblia por alguns como profeta chorão. É o único profeta que tem um livro de lamentações, né? onde ele escreve para lamentar. E isso é incomum. Mas Jeremias, ele tem por que se lamentar. Ele tem muitos motivos para se lamentar, e a gente vai ver alguns dos motivos que ele tem hoje. Jeremias foi um profeta que profetizou acerca de Israel, foi muitas vezes atacado como falso profeta, foi preso, foi torturado, foi abandonado, e Jeremias, ele não viu nenhuma das suas profecias se cumprindo. O que na sua época, com certeza, chamariam de um falso profeta. Esse é um falso profeta, nada se cumpriu. Não se cumpriu enquanto ele estava vivo, mas depois que ele morreu, as coisas se cumpriram. O que muita gente não entende é que as profecias de Deus, muitas vezes, não são para aquele momento. Muitas vezes Deus fala de coisas que vão acontecer muito lá na frente. E aí a gente fala, mas cadê a promessa? Cadê aquilo que Deus falou? Onde é que está? E Jeremias passou por tudo isso na vida dele. E eu quero ler com você aqui um pouco da lamentação de Jeremias. Para a gente tentar entender o porquê do lamento dele, o porquê da queixa dele. E quem sabe, entendendo o porquê do lamento dele, da queixa dele, a gente entenda também um pouco do nosso lamento, da nossa queixa. Porque todos nós lamentamos alguma coisa. Se não falamos, se não verbalizamos isso, pelo menos no nosso coração nós lamentamos. E existem aqueles que nesse exato momento estão lamentando suas perdas,
seus fracassos, suas dores. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você entenda a situação de Jeremias e que isso te ajude a entender a sua situação também. Amém? Vamos lá? Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Antes de ler o capítulo 3, deixa aberto aí na sua Bíblia, nós precisamos entender uma coisa. No Antigo Testamento, os judeus, eles entendiam que tanto o mal como o bem vinha do Senhor. Não tinha esse negócio de o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Né? Com exceção ali do livro de Jó, onde a gente vê nitidamente ali aquela história sendo contada, no Antigo Testamento, o judeu, ele crê que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. Tanto que Jó declara isso. Né? Jó declara, se eu recebi o bem de Deus, eu vou recusar receber o mal. Né? Jó declara isso. Mas ele estava equivocado. O equívoco dele é que ele não sabia que aquele mal não vinha de Deus. Deus permitiu, mas não era Deus que estava causando aquilo. E eu creio que o povo de Israel também não tenha entendido isso, e por muitas vezes eles atribuem a Deus tanto o bem quanto o mal. Eu sei, irmãos, nós sabemos que tudo acontece debaixo da permissão de Deus, mas é uma questão de entendimento. Então nós vamos ler aqui o que Jeremias escreveu e vamos pensar nisso, ok? Então veja lá, Lamentações 3, versículo 1, diz assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Você consegue imaginar alguma coisa dessa forma? Jeremias está falando isso, dizendo que Deus fez isso com ele. A vida do profeta Jeremias foi uma vida muito difícil, irmãos. E eu sei, nessa noite também, que é possível que tenha alguém nos assistindo que tenha tido uma vida também muito difícil. E que já tenha até pensado assim como Jeremias, olha, eu sou aquele que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me fez andar em trevas, ele não me permitiu ver a luz. Ele me fez revirar através da sua mão o dia todo. Ele envelheceu a minha carne, ele envelheceu a minha pele, ele quebrou os meus ossos. Sabe, nessa vida a gente encontra muita gente que ainda hoje fala para Deus assim: poxa, por que Deus fez isso tudo? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu marido? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Sabe, ainda há aquele pensamento, mas eu quero te dizer nessa noite, que assim como os homens do passado estavam, de uma certa forma, equivocados, lógico que Deus permite as coisas acontecerem, nada acontece sem que Deus permita, mas Deus não é o responsável pela aflição no mundo. Deus não é aquele que colocou a aflição no mundo. A aflição entrou no mundo por causa do pecado do homem, não por causa da vontade de Deus. Que todos lembrem que quando Deus criou o homem e a mulher, o que Deus fez? Colocou eles num paraíso, não numa terra de aflição. Colocou eles numa terra onde tudo era belo. Tudo era belo. Deus nunca fez o homem para aflição, nunca fez o homem. É por isso, irmãos, que para nós é tão doloroso, porque nós não fomos feitos para sofrer. Nós não fomos feitos para sofrer, mas sofremos por causa do pecado.
O versículo 5, Jeremias escreve assim: edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Eu sei que há pessoas que se sentem assim, estão amargurados e pensam, eu só tenho trabalho nessa vida. Eu só trabalho. Eu só trabalho. Jeremias disse, ele me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. É muito triste, né? A gente ler algo assim. Mas eu sei que tem gente que se sente assim. Às vezes a gente não fala, a gente, né, vamos para cima, vamos levar para cima, mas tem gente que se sente exatamente assim. Ele se sente como se só tivesse amargura e trabalho, ele se sente como se estivesse assentado no lugar dos mortos. É como aquele que diz que morreu e esqueceu de deitar, ele se sente assim. Ele se sente cercado e não pode sair para canto nenhum. Ele diz, ele me cercou com uma sebe, ele é uma cerca, ele colocou em volta de mim uma cerca, e eu não posso sair, e agravou os meus grilhões, ou seja, ele me prendeu, e ainda quando eu clamo, o que ele faz? Ele exclui, ele deleta a minha oração. Irmãos, eu nem imagino, eu leio o livro de Jeremias, eu vejo lá as coisas que Jeremias passou, mas eu não imagino, sabe por quê? Porque a gente vê o que está por fora, mas a gente não vê o que está por dentro. Todos nós, irmãos, nós passamos por situações e às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, a vida de fulano é muito fácil. A vida de fulano é muito mole. Se eu tivesse a vida de fulano, quem me dera se eu tivesse a vida de fulano. Ia ser uma maravilha. E nós julgamos isso, mas nós não sabemos o que a pessoa passa, nós não sabemos o que acontece com a pessoa, não sabemos qual é a dificuldade de ser quem ele é. Então eu vejo a dor de Jeremias, eu vejo o lamento de Jeremias, eu leio o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, eu vejo o quanto Jeremias sofre, mas eu não sei ainda medir o sofrimento que está por dentro. E hoje, mesmo falando do sofrimento de Jeremias, eu não chego nem perto do sofrimento que ele passou. Imagina você pregar a palavra de Deus, você levar a palavra de Deus, e você ser lançado numa prisão porque ele pregou a palavra de Deus. Trouxe o recado, você ouve a voz de Deus, Deus fala assim, vai e fala isso, você vai e fala, e dá tudo errado, aparentemente, né? Porque o que a gente pensa? Eu vou falar de Deus e todo mundo vai crer e vai se converter todo mundo e vai ser uma bênção. Só que não. Eu falo o recado de Deus e eles ficam com raiva de mim e me prendem, me batem. E eu sou jogado num buraco escuro e fico ali naquele buraco. Essa era a realidade de Jeremias. Quantas pessoas em situações semelhantes pensam assim, poxa, por que eu estou fazendo ainda? Por que eu estou me esforçando de fazer alguma coisa certa? Por quê? Se dá tudo errado. Eu quero falar isso para você hoje porque eu quero que você entenda. Pode ser que você esteja vivendo um bom momento e que essa pregação agora não faça nem sentido para você. Você está tudo tão bem na minha vida, está tudo tranquilo, apesar da pandemia aí, eu estou bem, o dinheiro está chegando, não tem ninguém doente, está tudo tranquilo, está tudo beleza para mim. Mas nós não podemos esquecer que nós já tivemos e podemos ter dias difíceis. E por isso a gente tem que ter compaixão daqueles que estão tendo dias difíceis. E não são poucos. Não são poucos os que estão tendo dias difíceis. O versículo 10 diz assim: fez-se-me como urso de emboscada.
um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Eu estou falando nessa noite, e essa palavra tem um endereço. Porque há alguém exatamente dizendo isso. Me esqueci do bem. Eu perdi a minha esperança no Senhor. Eu perdi a minha esperança no Senhor. E aí Jeremias diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Nesse momento, nós chegamos no título da mensagem. Eu disse no início que nós podemos ter o nosso passado como inimigo nosso. Ou nós podemos ter o nosso passado como nosso aliado. Nós estamos num mundo caído, irmãos. Eu sempre tenho falado isso. E nesse mundo caído, Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições. Mas nós nunca somos capazes de ver ou de medir o tamanho das aflições. A gente pensa que isso é maneira de falar. Jesus falou aflições, mas é maneira de dizer. Quando a gente é criança, a gente acredita que tudo é maravilhoso. Depois que a gente cresce, a gente vai vendo que nada é tão maravilhoso assim. E que Jesus tem razão, e que no mundo a gente tem aflição e muita aflição. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Com certeza, todos nós temos memórias ruins. Como Jeremias mesmo disse aqui, minha alma certamente disto se lembra. Tudo isso que ele lamentou, tudo isso que ele falou, a alma dele se lembra. E quando ele se lembra dessas coisas todas ruins que aconteceram com ele, o que acontece? Se abate dentro dele a alma. Irmãos, as nossas memórias dolorosas, ruins, sofrimento, essas nossas memórias abatem a nossa alma. E Satanás o tempo todo quer nos lembrar das nossas derrotas, das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas perdas. Ele quer lembrar o tempo todo, sabe por quê? Porque quando a gente lembra disso, a gente se perde, a gente perde a força, a gente não quer continuar mais, a gente não quer tentar outra vez, a gente quer desistir, a gente quer abandonar. As nossas memórias podem ser um gigante para nós. Quantas pessoas são aprisionadas pela memória? Porque sofreram, tiveram uma desilusão num casamento, num relacionamento, na sua família, com o pai, com a mãe, tiveram um problema sério no ministério, na igreja, e aí eles estão sendo derrotados pelas suas memórias, porque quando eles lembram disso, a alma se abate. O que eu estou falando para vocês nessa noite é algo muito prático, irmãos. Não é nada imaginativo, não é algo prático. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais para viver. Eu não sei se eu tenho anos, se eu tenho dias, eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Mas eu não quero nunca mais ser derrotado
pelas minhas memórias. Eu não quero nunca mais ser enfraquecido e abatido pelas minhas memórias, por aquilo que não deu certo, por aquilo que não foi bem, por aquilo que foi perdido, por aquilo que foi... Eu não quero mais isso, sabe por quê? Porque chegou o tempo, em nome de Jesus, de fazermos a mudança das nossas memórias. Deus está te dando hoje a capacidade de mudar as suas memórias. Eu sei que a sua vida não foi só derrota, eu sei que a sua vida não foi só fracasso, eu sei que a sua vida não foi só perda, eu sei que há algo no seu passado, que pode definitivamente trazer esperança ao seu coração. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21, Jeremias declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Chegou o tempo, igreja, de mudar as nossas memórias. Chegou o tempo de mudar as nossas memórias pelos dias que eu tenho ainda nessa terra. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu quero lembrar. Aleluia. Aleluia. E sabe o que Jeremias se lembra? Jeremias se lembra disso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade, Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, elas se renovam na sua vida. Olha, não importa se você tenha feito, não importa se você tenha caído, as misericórdias do Senhor se levantam, elas se levantam a toda manhã na sua vida. As misericórdias do Senhor estão presentes. Lembra disso, para você ter esperança. Olha, eu posso estar caído agora, eu posso estar quebrado agora, eu posso estar doente agora, eu posso estar muito triste agora e deprimido, mas as misericórdias do Senhor são a causa de eu ainda estar aqui, são a causa de eu ainda poder ouvir, são as causas de eu ainda poder clamar, são a causa de eu ainda poder acordar de manhã. As misericórdias do Senhor são a causa, aleluia, porque elas são novas, toda manhã. Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. E aí você lembra demais, olha o versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Jeremias faz a mudança das memórias. Ele começa a trazer à memória aquilo que pode dar esperança e muda tudo. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ainda que esteja doendo muito, faça como Jeremias disse, tenha esperança, aguarde em silêncio a salvação do Senhor, espere o momento em que Ele vai se levantar na sua vida, e vai fazer algo novo, algo que vai trazer um sorriso nos seus lábios, algo que vai mostrar para você, e você vai dizer, olha, verdadeiramente Deus é fiel, verdadeiramente Deus está comigo nessa noite, igreja. Pegue tudo aquilo que te traz desesperança, e lance para fora, e comece a se recusar a pensar naquilo que rouba a sua esperança. Comece a se recusar a pensar naquilo que te enfraquece. Comece a se recusar a olhar para aquilo que rouba as suas forças. Comece a olhar para aquilo que pode te fortalecer, as misericórdias do Senhor. Eu ainda creio nas misericórdias do Senhor. Davi declarou, eu creio que verei a bondade do Senhor nessa terra. Eu creio que verei a bondade do Senhor nessa terra. Creia na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus. Creia nisso, espere por isso. Aleluia.
Eu sei que há pessoas que estão passando por isso agora. Por isso eu lhe digo, faça esse exercício todos os dias. Quando memórias ruins vierem à sua mente, diga: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. O Senhor é a minha porção, eu vou esperar nele. Aleluia, eu sei, mas eu vou esperar no Senhor, eu vou de Deus. Salmo 62 diz isso: de Deus vem a minha salvação e a minha glória, de Deus, só de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Oh, aleluia, aleluia.